Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio da 2ª temporada do podcast Pode Parir. Um podcast feito para você, que quer mergulhar nas histórias, nas descobertas e nos desafios de gestar, nascer, parir e criar. Aqui seguimos falando de ciências, de experiências reais, de dúvidas que ninguém responde e até das polêmicas que cercam a maternidade e a obstetrícia. Sempre com o objetivo de ampliar olhares, provocar reflexões e oferecer informações de qualidade para quem vive ou acompanha esse universo tão intenso e transformador. Hoje vamos conversar sobre um assunto cheio de dúvidas e mitos: exercício físico na gravidez, e desmontar de uma vez por todas algumas desinformações que ouvimos sobre o tema. A nossa convidada de hoje é Rosângela Faroni, médica ginecologista do esporte, mãe de 3, atualmente grávida no finalzinho da gestação de Pedro e uma grande amante do esporte. É isso, Rô, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast, é uma grande honra tê-la aqui. Muito obrigada, Paty, eu que estou muito feliz em estar aqui, ainda mais falando sobre esse tema cheio de mitos. Espero que a gente consiga abordar os principais e que esse podcast possa estimular muitas mulheres a realizar os treinos aí durante a gestação. Amém, que possamos ser úteis. Isso, né? aí. Então, conta pra gente um pouquinho, Rô, da sua trajetória, né? Como você se apaixonou por esse universo da ginecologia do esporte, uma área tão específica, né? Que não tem muitas pessoas no Brasil, né, que fazem. Me conta um pouco sobre como é que é isso. Foi legal essa pergunta, porque assim, foi justamente por esse tema. Eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia no SUS, né, no Hospital das Clínicas, e lá eu via muitas complicações, assim, né, que estão relacionadas ao sedentarismo, e ao mesmo tempo a gente não sabia orientar, né, assim, uma obstetra não sabia orientar o que essa mulher poderia fazer. Então, eu comecei a pensar que talvez eu poderia estudar mais sobre isso, e fui estudando. Além disso, eu sempre gostei, né, eu praticava corrida nessa época, e aí eu decidi fazer, assim, meu Deus, que corajosa, fazer um R4 específico de cuidados de mulheres que praticam exercício, e também estudar mais sobre exercício na gestação. É um R4 na Unifesp, que tem uma vaga por ano, então por isso realmente são poucas aí as ginecos especialistas, né? É isso. Maravilha. E você já estava gestante nessa época, não? Não, eu decidi o R4, eu não tinha nem casado ainda, mas foi mais assim, por ver outras mulheres sedentárias, por ver a deficiência que a gente tinha em relação a esse tema, e também por gostar muito de praticar. Foi isso. E como foi quando você engravidou, né, pela primeira vez, para conciliar essas questões da casa, né, da atividade física e da questão profissional e continuar treinando? Foi difícil para você ou já era uma coisa já parte da sua rotina? A gente sempre acha que vai ser mais fácil, né? Porque, na verdade, assim, mesmo conhecendo muito, a gente sente uma insegurança quando é com a gente, né? A gente fica assim, meu Deus, será que eu posso fazer isso de verdade, né? Então, assim, foi muito difícil. Mas o que mais me sustentou foi o conhecimento de saber os benefícios, né? Então, assim, como eu sabia que eu precisava fazer aquilo desde o início, que realmente era seguro, e aí isso tudo foi o que permitiu que fizesse parte da minha rotina desde o início das 3 gestações, do início até o final das 3 gestações, por esse motivo, pelo conhecimento de saber dos benefícios. Acho que se isso, a gente sair desse podcast demonstrando isso para as mulheres, né, que estão nos ouvindo, vai permitir com que elas também coloquem, deem um jeito e encaixem na sua rotina, porque realmente faz muita diferença. Legal. É interessante você falar isso, né? Porque às vezes a paciente vem pra gente falando, mas eu tenho medo, mas me falaram que não podia. E às vezes é difícil a gente tirar isso da cabeça delas. Então, foi importante você dizer que você também tinha medo, mesmo diante de todo o conhecimento. Mas existiu uma estratégia, né? Existiu algo que você utilizou a seu favor para também poder continuar praticando, mesmo com esse medo, né? É um medo muito enraizado, assim, porque
até que é um medo que fixou como bonitinho, digamos assim. Eu sempre falo isso para os pacientes. A gente não tem medo de comer por 2, né? A gente não tem medo de ganhar muito peso, a gente não tem medo de dormir muito, a gente não tem medo de ficar deitada, jogada, a gente não tem medo das coisas que realmente são maléficas, né? Em relação à gestação e para todo mundo, não só para gestantes, né? O sedentarismo é de fato uma doença e nós não temos medo disso, mas temos medo de uma coisa que está bem estabelecida. Só que a gente já sabe disso, assim, quem estuda isso sabe que depois que uma diretriz é formada e tal, demora no mínimo uns 10 anos para que conduta, né, seja consolidada no meio das pessoas, né? Hoje eu vejo que com a internet tem muitas coisas que já avançaram, mas muitas delas ainda não, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Ótimo. E já falando, né, disso que você citou aí, dos benefícios, né? Quais seriam esses principais benefícios que a gente precisa dizer para quem está nos escutando, utilizar ali como essa bengala para sustentar em direção à vida gestacional ativa, né? Quais são esses benefícios? Existem muitos benefícios comprovados, tá bom? Eu gosto de dividir, assim, entre mãe e bebê, né? Mãe e feto. E do bebê a gente ainda vai dividir entre quando ela está na barriga e para a vida toda, né? Então, em relação à mãe, existem os benefícios, assim, indiretos, né? Ela não vai ganhar tanto peso, ela vai ficar mais disposta. Isso tudo, ela vai se alimentar melhor, né? Mas eu gostaria de comentar alguns, assim, que geram dúvidas, né? Que a gente sempre fala, assim. Então, eu sempre gosto de falar de 3, pelo menos, assim. O aumento de chances de parto vaginal. Então, assim, tem vários trabalhos mostrando que a mulher que foi fisicamente ativa na gestação aumenta a chance de parto vaginal. Eu vou explicar o porquê. Né? A diminuição de doenças na gestação. E isso é muito importante porque nesse fator entra quando ela começou a treinar. Então, já começa quebrando um mito muito importante. Então, a diminuição, o menor risco de doenças maternas na gestação, ele está ligado com quando ela começa a treinar e quanto antes ela começar a treinar, menor são os riscos, né, de desenvolver doenças. Que quando a gente fala doenças crônicas, são diabetes, pressão alta. Isso, eu vou comentar todas elas. E a terceira, que eu gosto sempre de falar, é a diminuição de dor. Por quê? Porque a gente tem um aporte terapêutico muito ruim na gestação, né? A gente pode dar dipirona, paracetamol, sempre fica nessa guerra do que pode e que não pode. Então, assim, o exercício de fato deixa a mulher... permite com que ela ganhe menos peso, deixa a mulher mais numa forma muscular preparada para que ela consiga viver essa gestação com menos desconforto, né? Maravilha. Tem um outro também, assim, que eu gosto, que eu não acabei não falando, mas em relação ao sono também, que é muito importante, Paty, porque hoje a gente já sabe, né, que como que o sono influencia até no crescimento fetal, né? Então, pensando na prática de exercício físico também relacionado ao sono, né? Mas voltando lá no primeiro, que é do parto, aumento das chances de parto vaginal, é porque a maioria das cesáreas são por indicação, né? Assim, a indicação obstétrica. Então, quando a mulher, ela chega para um parto sem nenhuma complicação, né, por vários motivos, entre eles a prática de exercício físico, ela vai chegar com menos risco de indicação de cara de cesárea, né? Mas tem também estudos mostrando que a mulher leva o parto de uma forma mais leve, mais tranquila, ela consegue, ela cansa menos, porque exige um trabalho muscular, né? Como se fosse... Condicionamento físico, né? Isso, um condicionamento físico é muito importante. Então, a mulher que chega treinada, ela consegue se agachar, consegue ficar mais tempo. Então, quando a gente pensa em cesariana a pedido, a cesariana é porque a paciente desistiu, isso acontece menos nas mulheres que chegam treinadas, né? Então, eu vejo, só te interrompendo um pouquinho, Rô, mas eu vejo uma confiança no próprio corpo um pouco melhor, um autoconhecimento. Então, essa pessoa, às vezes, ela consegue um pouco mais porque ela consegue esticar um pouco a limitação, que é tão importante, o limite, né? Eu vejo isso porque, por exemplo, eu gosto de comparar o trabalho de parto como se fosse uma prova de corrida, né? Que é a minha modalidade, então eu vou falar sobre ela. Então, assim, quando a gente tá treinando tiro, por exemplo, que é um treino intervalado, a gente faz um treino, a gente faz força e a gente descansa, né? Então, a gente já vai mentalmente preparada. Então, isso de esticar, de ir um pouco mais, a gente vai já com a memória do exercício, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nisso, eu percebo isso muito na prática e vejo que realmente faz sentido.
E o controle da mente. Porque a cabeça tá o tempo inteiro mandando você parar, né? Ó, seu cabelo não tá preso. Outro dia eu até vi no seu Instagram que você esqueceu a xuxinha do cabelo, né? Então, às vezes a mente sabota e fala assim, não corra, seu cabelo tá solto, vai te incomodar, seu top tá ruim. E você controlar isso e falar, vou correr sim, né? Vou a mais do que isso, sim. Claro que sendo ali avaliada e não esticando nenhuma corda além do que a saúde, mas é muito difícil também a gente ultrapassar aquilo que a gente é capaz de fazer. Exato. Então, essa situação de controle mental, né? Afinal, na corrida você tá ali, você e você, né? Você ainda pode usar um fone de ouvido, mas eu já ouvi falar que em maratonas, em Ironman não pode usar música, né? No parto você ainda pode, na corrida de rua você ainda pode, que ajuda você a se estimular, mas você precisa ter o autocontrole absoluto, e no parto isso é muito exigido, né? Sim, e um ponto, antes da gente passar dessa questão, parte assim que é muito importante, já que é muito importante a gente chegar bem treinada para o parto, por que as pessoas gostam tanto de contraindicar o exercício no final da gestação, né? A gente sabe que o destreinamento, ou seja, isso da gente ter a menor percepção do músculo, a gente ficar mais ofegante, esse cansaço e tal, ele acontece muito rápido depois que a gente para com o exercício. Então, aí já é o primeiro ponto que a gente sempre tem que lembrar por que a gente tem que treinar até o final da gestação. Porque a gente não pode... um dos benefícios que a gente tem é o aumento do risco da chance, né, de parto vaginal, e ele é feito pelo condicionamento físico que a gente não deveria perder. Tá bom? Maravilha. Aí o segundo ponto, né, que eu comentei foi diminuição de doenças da mãe, né, diminuição de comorbidades gestacionais, que são duas complicações muito relevantes, né, que é a pré-eclâmpsia e a diabetes gestacional. O exercício físico reduz muito isso, muito mais. Antes eu costumava falar assim, muito mais do que o cálcio. Hoje a gente já sabe que o cálcio não, né, foi tirado. Não tem esse benefício todo. Não tem benefício. Então, assim, se você quiser diminuir a sua chance de ter pressão alta, né, complicações gestacionais em relação à pressão alta e diabetes, o exercício físico é super indicado. E aí já vai a segunda dica, que quanto antes você começar, melhor. Então, sempre o exercício na gestação sempre começar o mais precoce possível e parar o mais tardio possível, né? E pensando nisso, é muito importante a gente pensar que as principais causas de mortalidade materna são sangramento, né, uterino e também aumento pré-eclâmpsia. Então, não seria estranho a gente chegar nessa conclusão, que o exercício físico diminui a mortalidade materna de uma forma muito evidente importante. E eficaz. Porque se a gente pensar na diabetes, né, que vai ter um risco de sangramento maior, um útero maior, né? Risco fetal também, de óbito fetal, inclusive, em diabetes descompensadas. Exatamente. E se a gente pensar também na pré-eclâmpsia, a gente está diminuindo as principais mortalidades maternas. Então, realmente é algo que me encanta muito de falar. Sim, maravilha. Então, o exercício físico não é proibido, é recomendado, né? Só pra gente poder frisar aqui diante de tudo. Recomendado. E hoje mesmo eu recebi uma pergunta na caixinha. É recomendado? E ela perguntou assim, é obrigatório parar no primeiro trimestre? Eu falei assim, não, é obrigatório não parar no primeiro trimestre. Isso. Porque é dali que vão surgir algumas doenças futuras, né? A gente sabe que a pré-eclâmpsia, ela é por um problema da formação, um dos motivos, né? Por um problema da formação da placenta que acontece lá no início. Então, a gente tem que treinar desde o início. Foi bom você ter falado isso, Rô, porque eu queria citar alguns mitos aqui pra gente poder falar um pouco sobre eles, né? Se é verdade, se não é, ou dizer o porquê, né? Que é ou não verdade. E um dos mitos, o primeiro que eu ia falar era sobre isso, né? Exercício físico no primeiro trimestre não é recomendado, causa abortamento, né? Isso é verdade? Pode causar aborto, né? Nessa paciente que está sangrando no primeiro trimestre. Conta um pouco pra gente sobre isso. É um mito, né? É um mito. Então, o exercício físico no primeiro trimestre é super recomendado. E não tem indicação nessas ameaças de aborto se a paciente não estiver sangrando no momento, né, do treino de parar. Então, por exemplo, se ela tem um diagnóstico de ameaça de aborto e ela pode continuar treinando. Se ela estiver sangrando, aí pelo motivo dela não sangrar mais, né, por elevação da PA, da pressão arterial, por frequência cardíaca, aí a gente pediria para ela passar por uma avaliação primeiro, mas não é contraindicado e realmente é um grande mito.
né? A gente sempre fala, não tem nada que ela possa fazer para que isso evolua ou não, mas a gestação vai atuar mais, desculpa, o exercício físico vai atuar como um benefício, porque ele vai estar ali fazendo com que os vasos dela sejam mais receptivos para esse bebezinho que está chegando. Maravilha. Inclusive tem um estudo grande, antigo, que foi feito aqui na Bahia até, que utilizou pacientes que chegavam na emergência com sangramento, todo o sangramento no primeiro trimestre a gente chama de ameaça de aborto, né? É o código de doenças que a gente utiliza no atendimento dessa mulher. Até que se prove ao contrário, a gente considera uma ameaça. E aí a gente vai avaliar para ver se é um sangramento, às vezes externo, vaginal, né? Já teve paciente que chegou sangrando no consultório que eu olhei, era um pelinho encravado que estava sangrando, assim, bem externo. E às vezes é realmente uma questão interna, mas não necessariamente do bebê ou do corpo ovular ali, né, da placenta. E aí, esse estudo pegou essas mulheres e dividiu em 2 grupos. Um grupo falou para ficar em repouso absoluto e outro grupo manter a atividade normal, a vida que segue. E aí, não houve diferença na quantidade de pacientes que abortaram nos 2 grupos, né? O que nos leva a crer, não só esse, mas outros também demonstram isso, outros estudos, que a atividade física realizada não vai ocasionar abortamento, tá? Sim. Então, quando eu falo isso com as pacientes, é porque, inclusive, quando você fala para uma paciente que está com sangramento ou que está com um processo ali de uma gestação evoluindo, não tão bem, né, como deveria, às vezes uma vesícula vitelline com estrutura fetal meio irregular, e você já está observando que aquela gestação às vezes não vai progredir, e você manda essa mulher ficar em repouso e ela evolui com o abortamento, muitas vezes ela se sente culpada. Porque, assim, esse repouso, muitas vezes, não vai ser respeitado 100% do tempo. Ela foi no banheiro, ela tomou banho, ela foi fazer uma comida, ela cuidou do filho mais velho. Então, ela sente, nossa, então eu não fiz o repouso. Então, foi aquele banho que eu tomei. Então, foi a hora que eu peguei o meu filho. Então, você passa para ela a responsabilidade que não é dela. Sem contar, Paty, não, é muito importante o que você disse realmente, mas sem contar, assim, os benefícios do esporte, do exercício físico, para a saúde mental, né? Também. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, provavelmente. Então, assim, realmente tem muito benefício. E aí, ela pode, de fato, descansar, né? Praticando exercício físico ali. Realmente é muito importante a gente pensar na saúde mental dessas mulheres. E como melhora a circulação sistêmica, né? Muitas vezes até facilita a implantação. Sim. Né? E aí tem paciente assim, mas eu devo evitar então exercício de impacto nesse início para o bebê não escapulir? Eu falo, gente, o bebê não escapole, é uma semente que grudou num solo fértil e tá ali envolvido com raízes calibrosas, firmadas nesse solo. Eu costumo falar assim, o útero é um músculo super grosso, forte, né? Assim, forte, ele protege muito. Amassando ali esse bebezinho, além de estar ali. Tanto é que pacientes que usam DIU, por exemplo, né? O DIU, ele não tem nenhuma estrutura que vá fixar o corpo do DIU, né, que é o dispositivo intrauterino, no útero. Ele fica solto. Você simplesmente vai no consultório, o médico vai lá, introduz ele, né, e ele fica solto ali dentro. E se fosse tão fácil assim escapulir, a paciente que usa DIU também não ia poder correr, não ia poder fazer crossfit, né? Então, não é assim, porque esse útero realmente, ele amassa essa estrutura ali dentro, e além disso, o bebezinho ainda tá ali com a estrutura fixada através desses vasos sanguíneos, né, da vesícula, enfim, depois da placenta. Então, não é tão frágil quanto parece, não é a atividade física que vai fazer esse abortamento acontecer. Em sua maioria, os abortamentos acontecem por malformações fetais, né, ou até por alterações vasculares, como as trombofilias. Mas atividade física não é uma dessas causas. Primeiro mito que a gente já resolveu. Check. O outro mito que é muito comum é: gestante não pode elevar a frequência cardíaca. E aí, como fazer exercício físico? Quando a gente pensa em frequência cardíaca, as diretrizes hoje já orientam a gente ir pela avaliação em relação à intensidade. Quando a gente pensa em frequência cardíaca no exercício, a gente está falando de intensidade do exercício, né? A gente avalia vários parâmetros em relação ao exercício físico. Frequência, tempo, intensidade, tipo. Então, vamos falar sobre a intensidade. A frequência cardíaca, ela é uma coisa que a gente pode controlar, que a gente deve olhar, né, em algumas determinadas pacientes. Eu posso citar alguns exemplos, mas as diretrizes já nos orientam aí mais para uma avaliação subjetiva. Por quê?
Porque se você vai correr e tá um solzão, assim, a sua frequência cardíaca vai aumentar muito. E não necessariamente isso vai trazer algum prejuízo, tá bom? Se você for treinar logo no início, né, nossa frequência cardíaca eleva muito mesmo logo no início da gestação. Então a gente não vai fazer nada, a gente vai ficar só andando, assim, porque só sobrevivendo. Porque se a gente for pela frequência cardíaca, a gente não faz nada. Então, hoje a gente usa algumas estratégias como talk test, escala de Borg, que são estratégias para a gente ter uma avaliação subjetiva, né? Nas pacientes, por exemplo, que são hipertensas e que aí o incremento da frequência cardíaca pode elevar a pressão, aí a gente costuma mais controlar a frequência cardíaca. Entendi. Que é nas pacientes, na verdade, de pré-eclâmpsia, que aí é um detalhe de um detalhe, Entendi. né? Mas para a maioria das pacientes, a avaliação é subjetiva. Então, falar que a paciente não pode elevar a frequência cardíaca é um mito, né? Que a gestante não pode, é um mito. E hoje a gente já tem estudos mostrando segurança de treinos de HIIT, que são treinos de elevação de frequência cardíaca, seguros durante a gestação por um certo período. Né? Então, hoje a gente tem avançado muito em relação à intensidade do que a gente pensava antes em demonstrando segurança. Maravilha. E como cita pra gente um desses testes, como avaliar subjetivamente? É a própria paciente que avalia? É o instrutor dela que vai avaliar? O talk test é assim, então são 2 testes que a gente costuma usar, porque um é o talk test, que é o da fala, então, por exemplo, a gente não dá para usar na natação, né? Então, a gente vai pensar... Então, quando a gente fala o que é moderado, a gente consegue falar uma frase, mas não consegue cantar, porque se estiver cantando, tá leve demais. Entendi. E o que é intenso, né? Ou então muito forte. É você não conseguir completar uma frase. Então, basicamente, você vai correr, Isso, a gente tá falando de exercícios aeróbicos, tá? A gente não tá falando de musculação. Depois eu posso falar sobre intensidade na musculação. Tá. Então, a gente tá controlando ali a nossa frequência cardíaca que eu falando. Meu nome é Rosângela, eu gosto de correr. Se você começar assim, aí você já tá, aí pronto, aí você já perdeu. Intensidade aumentada, que não deve chegar nesse ponto. Não deve chegar. Para nós, mulheres que não somos atletas, a gente não tem essa orientação de ficar chegando em intensidade alta no exercício. O indicado é moderado. Depois eu posso também comentar um pouquinho sobre quais são as nossas diferenças aí em relação a atletas profissionais. Mas a gente não é indicado. Então, é exercício físico moderado, a gente vai fazer essa escala de talk test. Então, falar a frase completa. Isso. Mas não cantar, porque senão tá muito leve. E nem cortar a frase, certo? E a segunda escala é uma escala de Borg, que tem nas academias. É sempre avaliação subjetiva, então é sempre da paciente, não é do instrutor, tá bom? Então, a outra escala é uma escala de Borg, que a gente fica no moderado ali. Então, geralmente tem um rostinho, assim, é uma escala visual, e a gente fica olhando pra ela e a gente vê que a gente tá no moderado pela percepção visual da escala, sabe? Entendi. E aí como tá nosso rosto. De como tá nosso rosto. E aí a gente também mantém no moderado. Quando a gente tá fazendo natação, por exemplo, a gente vai na percepção, assim, estou muito ofegante, fazendo demais muito e cansado. tal. Isso, Não tem uma questão muito certa, assim, né? Que seja tão prática. É uma coisa realmente subjetiva. Isso. E fala pra gente da musculação. Mas não fiquem, eu vou falar, mas assim, não fiquem achando que o subjetivo é ruim, tá? Claro. Porque às vezes a gente quer uma coisa objetiva pra seguir, mas as próprias diretrizes já orientam isso. Em relação à musculação, a gente não controla a frequência cardíaca, então a gente não nem está ofegante ou não. A musculação, o controle da musculação é por carga. Então a gente pode fazer de 12 a 15 repetições, que a gente consiga fazer essas repetições de uma forma que a gente não chegue à exaustão e que a gente não faça apneia, né, nem faça manobra de Valsalva. E esse é o critério. Se a gente conseguir fazer 12 a 15 repetições e também não esteja assim, tipo, muito leve, esse é o parâmetro, né? É a única forma que a gente tem de controlar a intensidade na musculação. É a nossa percepção do peso em relação ao número de repetições. E que esse número de repetições seja de 12 a 15. Não vai chegar a 30, então você não precisa fazer 30 repetições, então você vai estar pegando um peso muito leve, e nem 5 ou 6 para chegar à exaustão do músculo com um peso muito alto. Deu para entender? Entendi. Não deve chegar à exaustão, que é basicamente aquela cãibra, aquela coisa aquela dor forte no músculo. Isso, é você não conseguir completar, você não conseguir completar o exercício. Fadigar, né? Isso.
Beleza, muito bem. Adorei o esclarecimento desse mito. Então, vamos para o terceiro mito agora, né? Correr na gestação é perigoso. Esse é um mito, de fato. As pessoas ligam o correr na gestação perigoso ao assoalho pélvico, né? As disfunções do assoalho pélvico, e realmente isso é um mito. Por quê? Porque você falar que correr na gestação causa incontinência urinária, hoje a gente fala assim, né? Que é a mesma coisa que você falar que correr na gestação, espirrar causa incontinência urinária. Né? Então, assim, o correr na gestação não é perigoso desde que você já saiba correr, né? Correr não é fácil. Correr não é andar rápido. Correr exige técnica e exige músculo. Então, se você já é uma mulher que já corria, você vai continuar correndo na gestação. Porque existem algumas coisas durante a gestação especificamente, como, por exemplo, maior risco de entorse, maior risco de queda, que ela existe, mas se você já corria antes, então você já está acostumada a correr naquele ambiente. Já tem essa própria percepção ali, né? Uma percepção Exatamente. do próprio corpo. Você está liberada de continuar correndo, certo? E em relação a causar incontinência urinária, então exercícios de impacto não causam incontinência urinária, porque eles podem deflagrar o sintoma da incontinência. Então você tem a incontinência por vários fatores relacionados, né, à gestação, mas não é uma causa, ele deflagra um sintoma, certo? E a gente já sabe que um dos fatores, assim, a gente já sabe que a prática de exercício físico de intensidade moderada é um protetor para o risco de incontinência urinária, né? Porque eu também controlo o ganho de peso. Então, na verdade, é justamente ao contrário. A gente sabe que praticar corrida, praticar qualquer exercício de impacto, né, exercício físico, na verdade, ela vai fazer com que você tenha uma percepção corporal melhor, e isso pode reduzir o risco de incontinência urinária. Então, pacientes que perdem urina, elas devem praticar exercício. Maravilha. Isso é uma coisa que, quando a gente fala, a pessoa fala, meu Deus, mas realmente é isso que a gente sabe. Não vou nem discutir com essa doida. É a mesma coisa de diástase, né? Sim. Tem muita coisa nova. A gente está escrevendo essa história. Eu sempre falo diástase, incontinência urinária, esse tema de gestação, assim, a gente... Que, na verdade, as mulheres normalizavam muito, né? Nossa, engravidou demais, vai ter aquela barriga mais flácida, aquela coisa da barriga parecer que ainda tá grávida, né? Nossa, fazer exercício e fazer xixi, né? Às vezes a gente via até umas blogueiras falando que iam pra academia com uma fralda ou com absorvente, porque iam perder xixi. Porque normalizavam isso, achavam engraçado, e não é uma disfunção do períneo, é a disfunção dessa musculatura ali de baixo, né? Que sustenta esses órgãos. E não é ocasionado pela atividade física de impacto, né? Se você praticar, pode deflagrar um sintoma, mas o tratamento não é tirar da atividade física de impacto. Isso é uma grande coisa. Sim. É você voltar, como você falou a palavra certa, disfunção. Você voltar com a função para esse músculo. E aí, se fosse assim, todas as mulheres que praticavam corrida teriam incontinência urinária. Aí a gente sabe que não é isso. Não é assim. Então, a gente trata esse assoalho pélvico e ela continua correndo. Até porque... Eu falo muito isso, né? A gestante, ela é muito mais do que um assoalho pélvico. E o exercício físico, ele é muito importante na gestação. Então, você tirar a mulher por causa de uma coisa que não existe, né? Por um problema que não existe, é uma coisa muito grave e a gente deve evitar. Maravilha. Um último mito aqui, né? Que a gente já falou aqui de muitos importantes. Depois a gente vai, enfim, continuar conversando e podemos até citar outros. Mas eu queria saber sua opinião sobre a caminhada. Porque eu já ouvi um profissional falando que caminhada é meio de transporte, não é atividade física. Olha, a caminhada, ela tem um ponto que eu acho importante, assim. Quando o médico não sabe o que falar, ele fala assim, faz só uma caminhada. E muitas vezes... essa paciente, ela tem contraindicação à caminhada, sabe? Assim, por exemplo, as pacientes que têm colo curto, as pacientes que existem, que têm incompetência estímulo cervical, ela tem indicação de continuar o exercício, né? Ela tem algumas indicações, algumas adaptações, e a caminhada não é tão bom para ela. A paciente com pré-eclâmpsia, às vezes ela tem que parar de fazer o treino aeróbio, tem que voltar para o treino de resistido, e a caminhada... Então, a caminhada não é tão inocente quanto parece, sabe? Ela não vai ser indicada para todas as pacientes, no sentido que, faz a caminhada que tá bom. E também a caminhada realmente, não é que ela é um meio de transporte. É que, assim, se a paciente estiver
cansando, né, estiver fazendo intensidade moderada na caminhada, tudo bem, mas geralmente é uma atividade muito leve, né? Uhum. Como a gente não, pra gente fazer um volume bom, né, só que na gestação a gente não pode passar de 1 hora de treino, então a gente tem um tempo, né? A gente tem um tempo de treino de 1 hora pra fazer. Uhum. Se passa desse tempo já não é tão seguro, a gente já não tem segurança. As minhas pacientes que fazem triatlon, todas treinam 2 tempos no mesmo dia. Então, elas treinam de manhã e treinam à noite, mas com intervalos de 8 horas. Entendi. Né? Então, assim, a duração do treino é de 1 hora. Então, para ela fazer uma caminhada que seja, assim, com um volume que canse Realmente mesmo, seja eficaz, né? ela teria que fazer em menos de 1 hora. Uhum. E eu acho que isso é difícil para uma paciente. Então, colocar um pouquinho de intensidade ali seria bom. E talvez a esteira seja mais eficaz, porque você mantém a intensidade até o final, que às vezes você caminha na rua e você para, você tem uma hora que você tem que parar para um carro passar. Tem uma coisa assim em relação a isso, foi bom você perguntar isso de caminhar na rua, porque nunca na rua é um bom lugar para gestante, nem correr, nem caminhar. Porque desde do início da gestação, a gente já tem uma propriocepção pior, a gente já tem um equilíbrio pior. Então, só o fato da gente olhar para o sinal e olhar para frente, às vezes a gente fica tonta. Isso é uma alteração fisiológica da gestação. Então, eu sei que não tem muito a ver com o que você perguntou, mas assim, caminhar na rua é legal, correr na rua é bom. Olha, se for um ambiente que você esteja totalmente segura, e também tem a questão do equilíbrio mesmo, de cair, né, e tal. Claro. Então, realmente, a rua, acho que não seria um bom lugar. A esteira é sempre melhor, né? Mas se não for um ambiente que você conheça. Mas isso de ficar pausando mesmo, talvez você não chegue. Então, a gente tem que deixar bem claro que os trabalhos mostram que a intensidade que a gente tem que fazer para o exercício ter um benefício cardio, né, para ter um benefício, assim, para diminuir risco de morbidades esses e tal. benefícios que a gente falou. Isso, intensidade moderada. Certo. Lógico que caminhar... Lógico que caminhar vai ter benefícios de saúde mental, por exemplo. Então, a gente pode colocar caminhada no pós-parto, né? Quantas vezes por semana? A gente tem que fazer um mínimo de 150 minutos por semana. Né? Então, tem um mínimo também. Então, a gente já falou de 3 parâmetros aqui. Tempo, né? O tempo que a gente tem que fazer é o máximo de 1 hora, né? O treino. A intensidade é a moderada. E a frequência a gente tem que chegar nesses 150 minutos por semana. Desde que seja uma paciente que não tenha nenhuma complicação. Por exemplo, eu sou uma paciente que tem diabetes, né? Eu tenho diabetes gestacional. Você é minha médica, sabe disso. Eu, teoricamente, né, mais precisamente, deveria fazer um pouco mais de musculação. A gente pode até falar sobre isso. Então, o meu mínimo é 150 minutos, mas o meu desejável talvez seja um pouco mais. Porque a gente já sabe que pacientes com diabetes gestacional têm um controle melhor glicêmico se ela fizer tanto o exercício aeróbio, porque vai ter um controle agudo da glicemia. Tanto que tem aqueles trabalhos que o paciente come, depois caminha pela mesa e já tem um controle melhor da glicemia. E também a parte muscular, né? A parte do exercício resistido. Então, eu não sou aquela paciente que tem que fazer musculação 2 vezes por semana e tá bom, né? Que é uma recomendação geral. Eu faço mais. Por quê? Porque o meu músculo é um estoque de glicose, né? Se eu estiver falando muito difícil, você pode... Não, tá tranquilo. E aí, o músculo, então, eu sou uma paciente que tenho que treinar muito, treinar grandes grupos musculares. Então, o conhecimento sobre isso faz toda a diferença. Porque o músculo, ele vai diminuir a resistência insulínica, né? Que é o principal ponto da diabetes gestacional. Então, muitas vezes, essa paciente até consegue comer um pouco melhor, ou um pouco mais, né? Diante dali de uma necessidade, ela querer, né? Tá com muita fome, né? E até reduzir níveis de insulina que ela precisa aplicar se ela faz bem essa atividade física mais direcionada para realmente o músculo, a massa magra, né? Que vai dar essa melhora nos níveis glicêmicos. É isso mesmo. Então, esses 150 minutos por semana divididos, né? Porque não dá para você fazer 150 minutos num dia. A gente já viu que o tempo máximo são 60 minutos. Mas quanto maior você conseguir fracionar, quanto mais você conseguir fracionar, melhor, né? Então, assim, atividade física diária, exercício físico diário seria excelente. É uma meta, né? Se a paciente é sedentária, ela não precisa começar com isso de cara na gestação, mas ela é uma meta para quem é sedentária. E ela também não é o máximo que você deve atingir para todas as pacientes. Você pode passar. Isso. Eu estava até ouvindo um outro podcast esses dias, o pessoal falando que se você só
treina, por exemplo, 1 hora, 2 vezes na semana, você ainda é sedentário, Não, né? isso é a definição. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque as pessoas não conhecem isso. Não. As pessoas Eu acham fiquei que... chocada. Então, Eu sou sedentária, desculpa. sedentarismo é uma doença, Sim. né? E que é totalmente ignorada. Por quê? Porque a gente realmente não sabe o que é sedentarismo e o que não é. Então, você deixar de ser sedentário é você praticar no mínimo 150 minutos de atividade física por semana, distribuídos entre aeróbio e treino de força, e esse treino de força seria no mínimo 2 vezes por semana. Imagina. Então, seriam 30 minutos, pelo menos 5 vezes na semana, Sim. né? E também, se fizer, sei lá, 2 dias de 1 hora, a depender do que você faz de intensidade, você também não sai disso. Mas, melhor fazer, Sim. né, pouco do que não fazer Sim. nada, tá? Vamos ser um Exatamente. sedentário caminhando para ser uma pessoa ativa, sei, né? É uma meta, né? É uma meta para E às vezes é difícil, Rô, até orientar pacientes que às vezes não têm uma condição de ter uma academia, né? E realmente a caminhada acaba sendo esse exercício a ser orientado, né? Sim. Porque você mesma falou, né? A corrida não é fácil. E às vezes a gente precisa de uma orientação de como correr, do quanto correr. Eu acho que para as pacientes que não têm acesso à academia, Paty, o que mais me chama atenção é em relação ao treino resistido. Porque treinar em casa também não é fácil, né? Sim. A gente sabe... Bom, que fazer, por exemplo, exercícios que não tem tanta carga, quando a gente não tem o peso. A gente não tem o peso. Então, a gente vai fazer exercícios mais instáveis para que isso, por exemplo, fazer exercício unipodal. Para que seja realmente eficaz. Para que seja mais eficaz. Ou então, fazer isometria. Isso tudo não é indicado na gestação. Entendi. Então assim, você... Por exemplo, os exercícios unipodais não é que eles não são indicados, mas eles têm uma chance de desequilíbrio, né? Então, mais sozinho, né? Treinar em casa, treino de força em casa para gestante realmente não é fácil. Sim. Então, essa paciente que acaba olhando exercícios no YouTube para fazer... É muito perigoso. Não é que assim, porque, peraí, deixa eu corrigir, assim, é que realmente não existe uma orientação tão... Que os profissionais conheçam tanto, né? Por exemplo, isometria. Isometria não é indicado na gestação. Pelo fato e às vezes a gente vê acontecer. Sim. De exercícios para gestantes. Sim, eu já vi vários aplicativos de exercício para gestante com isometria. Aí eu sempre mando mensagem, sabe? Assim, existem... Aí alguns me respondem, elas tiram, sabe? Entendi. Então não é indicado. Ou então elas estão controlando a frequência cardíaca durante um treino de força, né? Que eu já acabei de dizer que isso a gente não faz. Ou então elas estão lá, assim, tentando fazer coisas com um equilíbrio muito difícil. Não vai fazer um mal para o seu bebê, né? Em relação ao equilíbrio. Mas você pode se machucar. E aí você sai do treino. E aí você para de treinar. Então isso vai fazer mal, no final das contas. É o que eu chamo mais atenção, é isso, né? Que é muito mais uma atenção com o nosso corpo, porque a gente está fazendo para melhorar na nossa saúde, não para causar lesão, né? Do que uma preocupação com o bebê que está super bem protegido ali dentro do útero, líquido e músculo. Um ponto importante, assim, é que o porquê que você está praticando exercício físico na gestação é um ponto muito importante. Porque a gente não vai provavelmente a gente não vai conseguir ganhar tanta massa durante a gestação, porque a gente não vai conseguir... Pensa bem, você não pode fazer apneia. Então, você vai ter um limite ali de peso que você pode pegar. Então, assim, aquele treininho bom mesmo e com um peso pesado, né, que tem resultado mesmo para ganho de massa, você talvez não consiga na gestação. Depende muito, 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 porque depende da seletividade do treino. Então, mas, assim, se você ficar pensando na parte estética, se você ficar pensando só nisso, assim, talvez você não avance tanto. Mas só de você manter a sua massa muscular, sabe? Só de você não sentir dor, só de você não realmente perder massa óssea, né? Que realmente pode acontecer. Já tem um grande benefício. Então, você tem que estar com tudo isso bem estabelecido. Ótimo. E fala um pouquinho, você começou a falar, mas não aprofundou, sobre essa diferença entre pessoas que eram sedentárias, né, que se tornam amadores ali na gestação. Se tem algum exercício recomendado, e para gestantes que já são atletas, né? Qual é essa principal diferença, o ponto entre essas duas pessoas? A gestante que é atleta, a gente sempre tem uma...
sempre tende a ser um pouco mais liberal com ela, porque a gente já sabe que alguns trabalhos hoje têm mostrado segurança um pouquinho a mais. Por exemplo, às vezes a gente deixa ela treinar mais que 60 minutos, às vezes a gente deixa ela um pouquinho na intensidade um pouco mais alta, porque são trabalhos recentes e a gente sempre vai soltando um pouquinho e vai avaliando como é que vai ficar, né? Então, assim, para ela continuar um rendimento, a busca, não perder o rendimento dela enquanto está grávida. Pensando em atletas olímpicas, por exemplo, por exemplo, né, vôlei. Vôlei é uma modalidade contraindicada na gestação? Poxa, vôlei tem impacto da bola, né? Tem o risco... Queda. Tem risco de queda, tem o risco da bola bater na sua barriga. Eu vou jogar vôlei? Por que eu vou jogar vôlei na gestação? Não vou. Sim. Mas a atleta, né, ela pode manter os treinos, nem que seja sozinha, né? Porque ela não pode perder... então, é totalmente diferente. Ela não pode perder a memória ali dos movimentos. Então, assim, a gente tende a ser um pouco, nesse sentido que a gente tende a ser um pouco mais liberal. Entende? Então, assim, essa é a diferença. Agora, com a mulher que era sedentária, vai começar a praticar, aí a gente vai pensar, poxa, por que a gente vai correr o risco de trazer alguma coisa que não dê segurança para essa mulher, né? Sim. Aí a gente vai para aquilo mesmo, para o regulamento debaixo do braço, vai pegar todos os benefícios possíveis, no mínimo que a gente possa fazer de uma forma mais segura. Então, essa é a grande diferença. Sim. Mas, por exemplo, as atletas que surfam, elas continuam surfando, né? Eu não vou indicar surf para uma mulher que vai comer. Nunca surfou na vida, né? Exatamente. Então, até bem a própria bicicleta, né? Pedalar na rua, como você falou. Eu fico mais apreensiva, justamente por conta do risco de queda. Eu falo, olha, pedalar você pode, você não pode cair. Exatamente. Você vai garantir isso, né? Então, assim, por exemplo, corrida, né? Natação. Eu posso começar a nadar na gestação? Você não sabe. Se você sabe nadar, vai, né, vida? Agora, você não sabe nadar. Até você conseguir manter uma intensidade moderada num treino de natação, vai demorar muito, porque vai ser um treino muito parado. Então, tudo que a gente vai fazer para uma mulher que era sedentária, a gente tem que pensar nisso tudo, sabe? Chegar no moderado para ela. Que também não vai ser tão difícil, porque se ela é sedentária, o moderado vai estar ali num nível ainda mais baixo, né, talvez. Então... A gente vai falar agora só um pouquinho sobre essa questão da atividade física nos diferentes trimestres, tá? Então, no primeiro trimestre, você falou que é ideal a gente começar o quanto antes. Como fazer atividade física com todos aqueles sintomas que você bem sabe, que eu sei que você sabe. O que te motiva, o que faz, continua sendo os benefícios, isso realmente tá ali latejando na sua cabeça? Como que estratégia você usa? A minha estratégia é a mesma que eu sei dos benefícios, né? Porque se não fosse isso, eu acho que eu não conseguiria, realmente. Então, primeiro ponto, conhecimento. A mulher precisa saber o que ela pode, o que ela não pode e, principalmente, saber o benefício do que ela tá fazendo ali. Sei. Ela precisa se sentir entendida, né? Porque, por exemplo, você falar que pode, você falar que ela deve treinar é uma coisa. Agora, você falar como ela deve treinar, quais são... Por exemplo, olha, eu já sei que sua mama vai doer no primeiro trimestre e dói muito. Então, você pode colocar um top um pouco mais apertadinho. Eu já sei que você vai ter náuseas, né? De uma forma geral. Sim. Mas você acredita que pode melhorar as náuseas se você treinar? Eu mesmo melhoro muito com treino aeróbico. Então, assim, você conseguir com que essa mulher, né, a gente, né, como profissional que cuida dessas mulheres, e as mulheres também conseguir falar pro profissional, olha, peraí, mas minha mamãe tá doendo. Em vez de parar, tentar adaptar, né? Exatamente, minha mamãe tá doendo, eu tô com náusea, será que eu posso, tomar uma medicação antes de ir, mas ir mesmo assim, porque eu sei do benefício, sabe? Então, realmente, acho que essa é uma estratégia importante pro primeiro trimestre. Conhecimento, entender que realmente é difícil. São duas coisas muito difíceis. Treinar é difícil, né? Fala sério, né? Não é fácil pra todo mundo. E estar gestante também é difícil. Claro. Então, a gente precisa ter realmente muito conhecimento para conciliar as duas coisas. Se dá prioridade, né? Muitas vezes a gente, por exemplo, não consegue parar de trabalhar no primeiro trimestre. Apesar de todos os sintomas, a gente vai. Porque a gente sabe que tem que ir. Então, é meio que colocar isso na cabeça também, né? Eu costumo dizer que eu sou um pouco mais
permissiva nesse primeiro trimestre de, ai, eu sei que é difícil, eu já passei por isso, tem autocompaixão, vai, daqui a pouco você volta, mas realmente hoje você mudou um pouco a minha cabeça de falar que vai prevenir as doenças e os problemas quanto antes você começar. Tá detalhado na diretriz. Se você começar a treinar antes de 12 semanas, você vai ter chance, menores, né? Chances menores de complicação. Exatamente. E aí chega no segundo trimestre, às vezes se você tá parada no primeiro, existe uma grande chance de você continuar parada, né? Afinal, a lei da inércia existe. Exatamente. O segundo trimestre a gente fala, né, que é um bom trimestre pra gente... A lua de mel da gravidez. Exatamente. Né? Pra gente pegar um pouquinho de mais peso, essas coisas, e realmente é isso mesmo. A gente tem que, igual que eu falo, né, jogar com esse regulamento. Se tá mais fácil, bora. Porque a gente precisa também ter pegar peso, fazer uma coisa que você vai ter uma eficácia ali naquele treino, né? Então, realmente, o segundo trimestre é para isso mesmo. E às vezes eu vejo, assim, a paciente fingindo que tá treinando e o treinador que não está acostumado a lidar com a gestante fingindo que está mostrando alguma coisa, né? Sim. Infelizmente, isso acontece porque o treinador às vezes não quer dizer essa limitação de que não trabalha com gestante e acaba fazendo de qualquer jeito, né? Não é o ideal. Exatamente. E no terceiro trimestre, a gente sabe que tem algumas articulações mais frouxas, uma retenção de líquido, que inclusive a gente previne edema na gestação, né? Sim. Com atividade física. Às vezes a paciente chega lá com a perna bem inchada e aí fala, e aí, Paty, o que eu faço? Eu falo, eu disse pra você fazer atividade física. Exatamente. O terceiro trimestre, assim, geralmente as pacientes param no limite dela. Por exemplo, eu tenho várias pacientes que seguem correndo até o final. Sim. E tá tudo bem, né? Mas algumas, elas não conseguem correr, então elas mesmas vão dar um jeitinho de adaptar, vão pra natação. Então, a adaptação do terceiro trimestre tem mais relação com o desejo da paciente em relação a continuar, os sintomas que a paciente apresenta nesse trimestre. Entendi. O importante é que ela continue. Continue, né? E em relação à corrida, tem alguma questão que precisa ser mais adaptada nesse terceiro trimestre? Não tem. Agora, assim, a paciente, especificamente sobre a corrida, a paciente geralmente tende a ter mais desconforto, né? Ali, por causa da bexiga, pelo ganho de peso, aí tá pela vontade de fazer xixi, mas eu tenho dor mesmo, né? Porque já sobrecarrega muitas articulações, realmente já tem uma articulação ali mais frágil, mas não é uma coisa que é obrigatório. Quem vai mandar se vai adaptar ou não são o que a paciente vai te apresentar em relação à corrida no terceiro trimestre. Em relação à musculação nesse trimestre, né? Tem alguma relação da forma com que faz o exercício e a piora da diástase, por exemplo, que a gente falou um pouco no início? A diástase é um capítulo que a gente está escrevendo. Hoje o que eu posso te dizer sobre diástase, que eu tenho estudado muito sobre isso, é que a gente de fato não sabe o que causa diástase. Agora, assim... a gente antes achava que determinados exercícios iam causar diástase. Por exemplo, fortalecer os retos abdominais, né, que são os músculos mais externos assim do abdômen, causaria diástase. Ou fazer leg press causa diástase. Qual que é o problema? Diástase é um afastamento dessa musculatura abdominal, tá? Que faz essa fraqueza ali, depois a barriga fica mais flácida. É um afastamento da musculatura que é fisiológico na gestação, né? Dependendo do valor que a gente usa, 2 centímetros acima do umbigo, ela é apresentada em 100% das pacientes no terceiro trimestre. Então, primeiro ponto, a gente tem muito medo de diástase e é uma alteração fisiológica da gestação. A gente já tá errando aí, né? A gente tem muito medo de diástase pela prática de exercício físico e a gente não conseguiu provar quase nada em relação a isso, mas o que a gente sabe é que controle de ganho de peso é o que mais controla diástase, é o que mais previne diástase, digamos assim, né? Se for pra gente pensar. E a gente não sabe o que melhora, entendeu? Então, assim, a gente tinha antes... falando que, por exemplo, fortalecer os transversos melhorava a diástase. Hoje a gente já tem trabalhos mostrando que não é assim. Então, a gente está escrevendo esse capítulo, realmente tudo muito novo. O que eu posso dizer para vocês, né, para todas nós que estamos pensando, se pratica ou não exercício com medo da diástase? Não tenha medo da diástase, tenha medo do sedentarismo, certo? Tem alguma coisa que eu possa fazer assim para evitar controle do ganho de peso?
tô insegura, procura alguém que saiba sobre isso. Porque realmente você vai ter muitos profissionais colocando muito medo em cima de uma coisa, porque eles prometem resolver, né? Sim. E os trabalhos já não têm mostrado essa solução tão eficaz, né? Sim. Então, a gente precisa realmente ter cuidado com esse sensacionalismo. Isso. E o mais importante do que o afastamento dos músculos, avaliar, né, o afastamento dos músculos, é você saber da função dele. Então, isso é muito importante você passar por uma avaliação presencial. Por que eu tô falando isso? Porque existem muitos cursos online de como melhorar a sua diástase. Isso é um grande problema. Você precisa ser avaliada. E essa avaliação, ela tem que ser feita de 6 a 8 semanas pós-parto. Porque antes disso... ainda existe o fisiológico. Ainda existe a chance de se recuperar sozinho, né? E se você tiver um afastamento, mas tiver um músculo funcionando, talvez o seu tratamento seja totalmente diferente, né? Assim, realmente, então, de fato, você precisa... Uma fisiopélvica aí é realmente muito importante. Ótimo. Então, você acha que a fisiopélvica pode auxiliar nesse processo aí da gestação em relação à atividade física? Ela que vai auxiliar. E, assim, em relação voltando agora sobre corrida, né? Eu falo que toda mulher, ela pode correr, ela deve continuar correndo se ela estava correndo e tal, mas ela precisa ter uma fisiopélvica, né? Pensando na função do assoalho pélvico, ele precisa ser avaliado. Quando que ela deve passar por essa avaliação? O quanto antes. Porque se ela tiver alguma disfunção, ela precisa que isso seja corrigido para ela continuar correndo. Então, isso de só ser avaliada com 20 semanas... É porque as pessoas têm essa ideia de que a fisiopélvica é para preparar para o parto normal, né? E não é bem isso. A fisioterapia pélvica é para avaliar a função do períneo, né? Da musculatura do assoalho pélvico. Sim. Independente do tipo de parto que você queira. Né? Independente de como vai acontecer, é necessário, inclusive para mulheres não gestantes, né? Sim. Algumas se beneficiam da fisioterapia pélvica. Então, neste caso, às vezes a pessoa chega assim para mim, né? Ai, Paty, eu quero me preparar para o parto. O que eu faço para me preparar para o parto? Quando é que eu começo a fisioterapia pélvica? Geralmente a pergunta é desse jeito. E aí eu vou desmistificar falando sobre essa questão muito mais psicológica do preparo para o parto do que física, realmente, né? Mas agora eu vou jogar a questão da atividade física muito mais até do que da fisioterapia pélvica. Porque a fisioterapia pélvica está ali para auxiliar no processo que vai acontecer independente da via de parto que você queira ou que você efetivamente acabe tendo. Isso. Né? Então, acho importante. Então, só para a gente agora caminhar para o nosso finalzinho, né? Nossos finalmente, tá? Tô muito feliz aí com o nosso tema, porque realmente tem muita coisa para falar e coisas, assim, práticas, né? Para as pessoas saberem. Queria que a gente citasse agora, fizesse um bate-bola de algumas dicas práticas, né? Do que a gente tem em relação às orientações da atividade física para gestante, né? Então, dica para a gente iniciar a atividade física com segurança. Precisa passar pelo médico do esporte? Você acredita que a paciente consegue continuar fazendo o que ela fazia? Como é que é isso? Para você continuar fazendo o que você fazia, você vai depender muito do que você faz. Por exemplo, se você faz mergulho, você não vai poder fazer o que você fazia, né? Então, você precisa passar por alguém que saiba para te liberar o que pode e o que não pode, né? O obstetra sabe? O obstetra sabe. A minha obstetra sabe, né? Que no caso agora é você. ela sabe, né? Mas seria importante uma avaliação, né? Mas eu fico tentando mais estimular as mulheres a praticarem do que colocar alguma dificuldade. Mas realmente exige algumas adaptações. Então, eu sempre falo, né? Treinar gestante, você não é mais uma não gestante, agora você precisa de algumas adaptações, não é colocando medo, é só falando que agora você precisa de alguns itens de segurança a mais, talvez aí, para uma segurança para você e para o seu bebê. Então, você não precisa de uma liberação no sentido que assim, você só pode treinar depois que você fizer ultrassom, saber se tá tudo bem, não é isso, você vai ter uma vida normal ali no começo, mas seria bom você entender ali os riscos que você corre e até os benefícios, né, porque assim, você sabendo dos benefícios, você vai seguir. Só ficar atenta que, caso o obstetra fale que você precisa ficar sedentária nos primeiros 3 meses, ele realmente não sabe exatamente. do que está falando. E existe algum exercício que toda gestante deve incluir, de mobilidade pélvica, né? Porque hoje em dia ela já quer comprar logo a bola de pilates para ficar ali fazendo isso. Como é que é isso?
A gestação é muito individual, cada gestação é única, a gente sabe disso, né? Nós que já engravidamos mais de uma vez, a gente sabe que as demandas são muito diferentes de uma gestação para outra. O que a gente tem que fazer? Exercício aeróbio, exercício resistido, mobilidade e treinamento do assoalho pélvico. Todas nós temos que fazer. Mas como a gente vai fazer isso? Qual é o melhor? Isso é muito individual. Entendi. Não existe assim, eu vou chegar na academia, qual que é o melhor treino para gestante? Não tem. Não é assim. Você tem diabetes? Melhor você treinar grandes músculos, que eu acabei de dizer. Você tá com, igual eu, tem uma dor que é muito, muito, muito importante, sacro ilíaca, vamos treinar glúteo médio. Então, assim, é muito individual. Entendi. Maravilha. Então, aeróbio, que é essa questão de... Só para as pessoas entenderem, né? De fazer... O cardio. O cardio. O exercício resistido, que é a musculação. Pilates. A mobilidade, que é importante. E também o treinamento do músculo do assoalho pélvico. Que é mais com a fisioterapia pélvica. Isso, que não é força, é treinamento. Porque eu pego muita paciente que, na verdade, eu mando para a fisiopélvica porque ela tem um assoalho tão forte que ele é disfuncional. Então, é treinamento. Às vezes, você vai relaxar esse músculo para que ele tenha função. Entendi. Qual seria tem algum momento que a pessoa precisa parar o exercício imediatamente, buscar uma assistência, enfim? Sim. Se a mulher tem sangramento, ela deve parar. Se ela perder a consciência, existem sim, assim, essas coisas, né, que toda pessoa deveria parar e procurar um atendimento. Mas para gestante, pensando em gestante especificamente, é realmente mais o sangramento. Maravilha. Então, acho que a gente abordou aí a maior parte das coisas. Só para a gente deixar uma frase final, assim, é importante saber que o exercício não é risco, né? Ele é proteção para a gravidez. Então, acho que isso é uma informação que tem que ficar. Isso, a gente tem que encarar a gestação como uma oportunidade da gente ser melhor, né? Então, a gente vai muitas mais vezes ao médico, né, quando a gente está gestante. A gente passa por vários profissionais que a gente nunca tinha passado, como, por exemplo, às vezes a gente está, além disso, a gente está super disposta a ser melhor. Então, eu falo, gestação é uma janela de oportunidade de você melhorar. O exercício físico tá para você fazer mesmo, né? Porque é seguro. Então, realmente, combina muito a prática de exercício físico aí com essa janela de oportunidade que se chama gestação. Maravilha. E as pessoas que quiserem lhe encontrar para saber um pouco mais sobre esse assunto, fala aí pra gente qual é a sua rede social. Doutora Rosângela Faroni. Lá eu falo um pouquinho sobre filhos, né? Maravilha. Que tem muito dos meus filhos lá. Mas também falo sobre exercício na gestação. E, assim, isso é um grande desejo, né? Que eu consiga falar mais, porque realmente esse conhecimento básico, assim, pode tirar a mulher do sedentarismo e tratar, assim, muitos problemas relacionados à gestação. Maravilha, Rô. Muito obrigada mais uma vez. Foi um grande prazer estar aqui essa tarde com você. E espero que vocês aí que estão nos escutando tenham aproveitado e saiam daqui mais dispostas a mexer o corpo. Esse foi o nosso objetivo do início ao fim. Exatamente. Obrigada, Até mais. Paty.